Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus, deram à luz 2 filhos, Caim e Abel. Caim, o mais velho, cresceu como agricultor, cultivando a terra que Deus havia dado a seus pais. Abel, por outro lado, era pastor de ovelhas, cuidando do rebanho com dedicação e carinho. A vida de ambos se desenrolava de maneira simples, mas cada um tinha sua forma distinta de servir a Deus. Caim, embora trabalhasse arduamente na terra, não tinha a mesma dedicação de Abel. Ele via sua profissão como uma necessidade, uma responsabilidade, mas não sentia o mesmo zelo ou reverência ao apresentar suas ofertas a Deus. Abel, em contraste, demonstrava uma fé genuína em tudo o que fazia. Quando sacrificava uma de suas ovelhas, ele não o fazia de qualquer maneira. Ele escolhia o melhor do seu rebanho, oferecendo ao Senhor não apenas um presente, mas um reflexo de sua devoção sincera. Os 2 irmãos seguiam caminhos diferentes, mas ambos tinham o desejo de agradar a Deus com seus sacrifícios. Abel ofereceu o melhor de seu rebanho, sacrificando a primeira ovelha que gerara, e sua oferta foi aceita por Deus. Caim, no entanto, ofereceu uma parte dos frutos de sua colheita, mas não a melhor parte, e sua oferta não foi aceita. Essa diferença nas ofertas não foi uma questão de material, mas do coração com o qual cada um se aproximou de Deus. Abel deu o melhor que tinha, enquanto Caim ofereceu o que lhe parecia suficiente, sem o mesmo amor e devoção. O contraste entre os 2 irmãos é claro. Abel tinha fé verdadeira e sincera, enquanto Caim buscava agradar de maneira superficial, sem se entregar totalmente. Quando chegou o momento de apresentar suas ofertas a Deus, Abel e Caim o fizeram conforme suas tradições. Abel, com o coração cheio de reverência, escolheu cuidadosamente uma das melhores ovelhas de seu rebanho. Ele a sacrificou com dedicação, oferecendo ao Senhor o melhor de sua criação. Para Abel, o sacrifício não era apenas um ritual, mas uma expressão de fé, um reconhecimento de que tudo o que ele tinha vinha de Deus, e ele queria dar o melhor de si em gratidão. Caim, por sua vez, levou ao altar os frutos de sua colheita. Embora ele tivesse trabalhado arduamente na terra, o que ofereceu foi uma parte das frutas, sem dar a Deus o melhor de sua colheita. Ele não tinha a mesma dedicação em seu coração que Abel. Para ele, a oferta parecia suficiente, sem um desejo verdadeiro de agradar a Deus. Ele simplesmente deu o que lhe parecia conveniente, sem a mesma sinceridade ou sacrifício. Deus, em sua sabedoria, aceitou a oferta de Abel, pois ela refletia o coração puro e sincero de alguém que desejava honrar a Deus acima de tudo. Abel não apenas deu o melhor do seu rebanho, mas também ofereceu sua fé. A oferta de Caim, por outro lado, não foi aceita. Deus, vendo a motivação do coração de Caim, rejeitou sua oferta, pois ela não representava a verdadeira devoção. Essa diferença de aceitação não foi apenas sobre os sacrifícios materiais, mas sobre a atitude com que cada um se aproximou de Deus. Abel demonstrou uma fé genuína, enquanto Caim, com sua oferta fria e sem coração, falhou em entender o que realmente agradaria a Deus. A rejeição de sua oferta trouxe à tona uma luta interna que Caim não estava preparado para enfrentar. A rejeição de sua oferta foi um golpe profundo para Caim. Ele não apenas se sentiu humilhado, mas também irritado. O que antes parecia ser uma ação simples e justa, agora se tornava um fardo de dor e raiva. Caim olhou para Abel, que estava sendo aplaudido pela aceitação de sua oferta, e um sentimento de inveja começou a crescer dentro dele. Ele não conseguia entender por que Deus havia favorecido o sacrifício de Abel e rejeitado o seu, mesmo tendo dado o melhor que acreditava ser capaz de oferecer. Enquanto Caim tentava processar seus sentimentos, sua raiva só aumentava. Ele se sentiu injustiçado, e essa sensação de rejeição o consumiu.
As palavras de Deus ecoavam em sua mente, mas, em vez de procurar entender, Caim se fechou para a verdade. Ele não procurou refletir sobre a qualidade de sua oferta, nem sobre sua própria atitude ao oferecer a Deus. Ele estava mais interessado em encontrar alguém para culpar pela sua dor. Deus, percebendo o turbilhão emocional de Caim, se aproximou dele com compaixão e advertência. Deus disse a Caim: "Por que você está tão irado? Se fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer o bem, o pecado está à porta, esperando para dominá-lo." Deus não apenas o confrontou, mas também lhe deu uma chance de mudar sua atitude. Ele o incentivou a dominar seus sentimentos de raiva e inveja e a se reconciliar com ele. Deus estava dizendo a Caim que ele tinha o poder de escolher a retidão, que seu futuro não precisava ser determinado pela raiva, mas pela fé e humildade. No entanto, Caim não ouviu o conselho de Deus. Ele se deixou consumir pela inveja e, em vez de procurar mudança, resolveu agir de acordo com a intensidade de suas emoções. O conflito interno, que começou com a rejeição de sua oferta, agora se manifestava externamente, tornando-se um conflito de vida e morte. Consumido pela inveja e pela raiva, Caim não conseguia mais controlar os sentimentos que o corriam por dentro. Ele não queria aceitar a explicação de Deus, nem a oportunidade de redenção oferecida. Em vez disso, seu coração se fechou ainda mais para a verdade, e ele tomou uma decisão impulsiva. Caim procurou Abel e, com um sorriso aparentemente amigável, disse: "Vamos ao campo." Abel, sem desconfiança, seguiu seu irmão até o campo, sem imaginar o que estava por vir. O campo, normalmente um lugar de trabalho, agora se tornava o cenário de um ato brutal e impensado. O silêncio pairava entre os dois, e enquanto Abel seguia confiante, Caim estava repleto de uma tensão crescente. A raiva que ele sentia não tinha mais limites, e naquele momento ele sabia que o ódio que o consumia tomaria o controle de suas ações. No campo, quando estavam longe dos olhares da multidão, Caim, de forma repentina e violenta, atacou Abel. A mão que deveria ter sido um instrumento de carinho e cuidado se tornou a mão que ceifou a vida de seu irmão. O silêncio foi quebrado pelo som do confronto, mas não havia palavras de arrependimento. Caim, ao dar o golpe fatal, sentiu um alívio momentâneo, mas uma sensação ainda mais profunda de vazio e escuridão começou a tomar conta de seu ser. Após o assassinato, Caim olhou para o corpo sem vida de Abel e imediatamente sentiu o peso de sua ação. Mas, ao mesmo tempo, ele se sentia afastado de qualquer sentimento de remorso genuíno. O que deveria ser uma tragédia de arrependimento e autoconfrontação se tornou um ato de fuga, fugir da culpa e da vergonha. A morte de Abel não trouxe a sensação de justiça que Caim imaginava, mas sim uma solidão profunda que o seguiria para sempre. O pecado de Caim agora estava completo. Ele não só matou seu irmão fisicamente, mas também matou o relacionamento e a paz que existiam entre eles. Ao agir de forma impulsiva, ele também separou a si mesmo de Deus. Após o assassinato de Abel, Caim sentiu um silêncio profundo e opressor ao seu redor. O campo, que antes era um lugar de trabalho e alegria, agora parecia um cemitério. O peso de seu pecado começava a se infiltrar em sua mente, mas ele se sentia incapaz de lidar com as consequências de suas ações. Caim sabia que algo estava errado, mas em vez de procurar arrependimento, ele se refugia em sua própria negação. Ele tenta se convencer de que o que fez não pode ser corrigido, que ele está além da ajuda. Mas Deus, em sua justiça e misericórdia, não abandonou Caim. Sabendo do que ele havia feito, Deus se aproxima de Caim, com a mesma compaixão com que se aproximou de Adão e Eva após o pecado no Éden. Deus, em sua infinita sabedoria, não o acusa imediatamente, mas o confronta com uma pergunta simples: "Onde está Abel, teu irmão?"
Caim, nervoso e tentando esconder a verdade, responde com uma tentativa de desvio. Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? A mentira de Caim não engana Deus. Deus, que conhece tudo, não busca apenas uma resposta factual, mas um momento de reflexão para Caim. O Senhor, com grande autoridade e pesar, diz: Que fizeste? O sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. A sentença de Deus é clara. Caim não pode escapar das consequências de sua ação. A morte de Abel, injusta e cruel, não ficará sem uma resposta. Deus declara que Caim será amaldiçoado e sua vida será marcada pela solidão e pelo exílio, tornando-se um fugitivo e errante sobre a terra. A responsabilidade de seu pecado é irrefutável, mas a graça de Deus se revela quando ele coloca um sinal de proteção sobre Caim, impedindo que outros o matem. Deus estava dando a Caim uma oportunidade de reflexão, mas também o punindo por seu pecado. O confronto entre Deus e Caim não foi apenas uma questão de justiça, mas de misericórdia. Deus não queria destruir Caim, mas queria que ele enfrentasse a verdade, se arrependesse e buscasse transformação. A história de Abel e Caim é uma narrativa de contrastes que ressoam através das gerações. Abel, o homem de fé, teve sua vida ceifada prematuramente, mas seu legado foi de fidelidade a Deus. Embora sua vida tenha sido curta, sua oferta foi aceitável para o Senhor, e sua morte, ainda que trágica, serviu como um testemunho eterno de devoção verdadeira. Abel se tornou um símbolo de fé sincera e sacrifício autêntico, aquele que agradou a Deus, não por sua posição ou grandeza, mas pela qualidade de seu coração. Por outro lado, o legado de Caim foi marcado pela inveja e pecado, e sua história não é lembrada pela busca de Deus, mas pela dor e destruição que ele causou ao próprio irmão. A rejeição de sua oferta, embora uma oportunidade para reflexão e mudança, levou Caim a ceder à raiva e ao pecado, cometendo o ato de fratricídio. Sua vida se tornou um reflexo do isolamento e da falta de arrependimento. A maldição que recaiu sobre ele foi a consequência direta de seu coração endurecido e da falha em lidar com suas emoções de maneira justa. Caim foi marcado pela punição de ser errante e fugitivo, sem lar, sem a proteção da terra que Deus havia dado a seus pais. O sinal colocado por Deus em Caim não era uma proteção final, mas uma medida de misericórdia. Esse sinal servia para proteger Caim de ser morto, mas também era um lembrete constante de sua culpa e da separação que ele enfrentava de Deus e da comunidade humana. Enquanto Abel se tornou um símbolo de obediência e amor a Deus, Caim se tornou um símbolo da escolha errada, do caminho do pecado que leva à destruição e ao afastamento de Deus. Seus destinos foram definidos pelas escolhas que fizeram. Abel, pela sua fidelidade e coragem de seguir a Deus, e Caim, pela sua raiva, inveja e incapacidade de reconhecer sua falha e buscar a redenção. A história de Abel e Caim traz à tona lições profundas sobre fé, sacrifício e a natureza do coração humano. Abel, ao oferecer o melhor de seu rebanho a Deus, nos ensina que o que Deus realmente deseja de nós não são apenas nossos bens ou nossos feitos, mas a sinceridade e a fidelidade com que oferecemos nossa vida. Ele não se limitou a entregar o que sobrava ou o que era conveniente. Ele entregou o melhor, sem reservas. Sua fé não era em palavras ou aparências, mas na qualidade de sua dedicação a Deus. A morte de Abel, embora trágica, fez de sua vida um exemplo duradouro de devoção verdadeira, lembrando-nos de que o sacrifício que agrada a Deus é aquele que vem de um coração puro e entregue. Por outro lado, a história de Caim serve como um alerta para todos nós. A oferta de Caim não foi aceita não porque ele não ofereceu algo, mas porque ele ofereceu de maneira superficial, sem o coração sincero que Deus exige.
A rejeição de sua oferta se tornou um espelho para seu próprio coração, revelando a falta de arrependimento e a maldade que crescia dentro dele. Em vez de se voltar para Deus, reconhecer sua falha e se arrepender, Caim se entregou ao pecado e à inveja, permitindo que esses sentimentos o dominassem até levar ao assassinato de seu irmão. Sua história é um aviso sobre os perigos de deixar o pecado se apoderar de nosso coração e nos afastar da vontade de Deus. A moral da história de Abel e Caim não se limita à oferta em si, mas ao coração por trás dela. Deus deseja não apenas que façamos o bem, mas que o façamos com sinceridade, humildade e fidelidade. A atitude de Caim reflete o que acontece quando nos distanciamos do verdadeiro arrependimento e da fé genuína, a morte espiritual e a destruição de nossos relacionamentos, seja com Deus ou com os outros. Abel, por outro lado, nos lembra que a verdadeira fé é capaz de superar as dificuldades e é, de fato, o que agrada ao Senhor. Essa história nos chama a refletir sobre nossos próprios sacrifícios e ações. Estamos oferecendo o melhor de nós a Deus, com um coração genuíno, ou estamos nos satisfazendo com o suficiente? Como lidamos com os sentimentos negativos em nosso coração, como a inveja, o ódio e o orgulho, e os quais são os frutos dessas emoções? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desta história, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias da Bíblia. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.